Agora nós vamos falar de um tema que gera muita discussão e reflexão: a infidelidade e a vulnerabilidade nas relações. Para muitos casais, a traição representa uma das maiores ameaças ao relacionamento. E seu impacto vai muito além da confiança. A psicóloga convidada de hoje nos ajudará a entender os fatores que contribuem para a infidelidade e o papel da comunicação e da confiança, além das consequências emocionais para ambas as partes. Seja bem-vinda, então, Nádia Santana. Boa tarde, querida. Boa tarde, Cleide. Quanto tempo? Quanto tempo? Como é que você me abandona assim? Já. Seja bem-vinda. Obrigada. Senta aí. Bom, menina, que tema é esse? Tema bom, né? Nossa, acho ótimo. O que geralmente leva uma pessoa a ser infiel em um relacionamento? Quais os fatores que estão envolvidos? São vários fatores que estão envolvidos na infidelidade. Eu costumo falar que ser fiel, Cleide, é uma escolha. É uma escolha. Algumas pessoas falam, foi um impulso, foi uma situação, a pessoa escolhe ser infiel. Só que quando a gente vai ver os fatores, nós temos vários. Na nossa cultura, a infidelidade, ela tem uma visão totalmente diferente para o homem e para a mulher. Tem pessoas que não gostam de falar dessa questão de diferença de gênero na questão da infidelidade. Mas porque o nosso comportamento, Cleide, você concorda comigo que a gente se preocupa com o que as pessoas pensam, com o que a sociedade aprova ou não? Sim. A gente se preocupa, né? No caso das mulheres, as mulheres, quando são publicamente expostas que traíram, a consequência para a mulher é muito grave. É devastadora. Devastadora, gostei dessa palavra, porque é isso mesmo. E para o homem? É uma coisa comum, é uma coisa até apoiada. As pessoas compreendem. E eu não descarto a questão de que há fatores culturais que também incentivam os homens a traírem. Eu acho que isso também contribui para a traição dos homens. Hoje em dia, tem outro aspecto envolvido, que é essa questão do cardápio, né? Nós estamos com um cardápio de opções, as pessoas que você até apresentou como o tema do nosso programa hoje, que é a vulnerabilidade das relações. Os relacionamentos estão descartáveis hoje em dia. A gente tem uma rede social, tem um monte de gente lá disponível, se apresentando, né, mostrando, como diz um paciente meu, biscoitando, que chama, viu, Cleide? Biscoitar. É você tirar uma foto para receber curtidas, essas coisas. Sim. Não sei porquê, não sei se é tipo biscoito, dar biscoito para cachorro, não sei o que é isso, não. Mas aí as pessoas têm aquele cardápio, que eu costumo dizer, de pessoas, de opções, e sentem sempre que a pessoa que está lá se apresentando na internet é melhor do que a minha, né? Então, há essa questão de, nossa, tantas pessoas disponíveis, será que eu não conheceria uma pessoa melhor? As pessoas estão com esse pensamento. Será que não seria melhor eu ficar com muitas pessoas ou eu ter um novo relacionamento? Se acostuma com os defeitos daquela pessoa ali e pensa, não, vou ter alguém melhor. Então, são vários fatores que influenciam. Muitos. Mas as redes sociais, elas são tão efêmeras, elas são tão, eu diria, teatrais. Por que você vai se impressionar com uma coisa que você está vendo que é teatro? É interessante para você ver que o Instagram, ele aumentou o número de depressão, de tentativas de suicídio. Por quê? Porque a gente, apesar de ser claro isso que você acabou de dizer, as pessoas olham e pensam que aquilo é a realidade. E não é. Por exemplo, eu sou uma pessoa que mostro a verdade no meu Instagram. O que eu mostro lá é de verdade. Mas eu mostro tudo, Cleide? Não. Não mostro. Mostro menino chorando, menino satisfeito. Não mostro briga, discussões, não mostro nada. Não existem? Será que não existem? Você sabe que você está falando isso? Eu vi um ensaio de como você tirar foto e não aparecer a sua barriga. Olha. Gente, aí faz assim, faz assado e fica assim. E realmente a pessoa... Aí mostra a mulher com a barriguinha e com as fotos, o profissional ensinando. E realmente... Tá vendo, gente?
É mentira! É uma maquiagem, né? É um marketing, a gente não pode acreditar naquilo. Antes a gente falava, né? Se eu te vejo na rua com uma pessoa, eu tenho uma impressão da sua vida. Eu não tenho impressão da sua vida toda, mesmo que eu te conheça pessoalmente, ainda mais no Instagram. Mas isso acontece, as pessoas... Existem agora traição virtual, né? As pessoas têm essa questão de se apaixonarem, de se envolverem, de se relacionarem com as pessoas virtualmente, mesmo estando comprometidas. E quais são os sinais que podem indicar uma fragilidade na relação que poderia levar a um ato de infidelidade? Olha só, nós mulheres somos sempre condenadas pela culpa se o nosso marido, namorado traiu. Porque a gente já vem de uma história assim, se o homem traiu, a mulher deixou de fazer algo. Então, o outro é geralmente responsabilizado. Eu costumo dizer que a relação é uma construção. Nós precisamos, o casal, investir na saúde dessa relação. Eu trabalho com isso, né, Cleide? Sim. Eu auxilio as pessoas a melhorar a saúde das relações. Então, a gente tem sim. O que a gente pode fazer? Melhorar a comunicação, melhorar momentos a dois. Tem um monte de coisa que a gente pode fazer em prol da saúde. Mas eu não considero que exista nada que seja justificada na traição do outro. Não há nada que você faça que justifique a traição do outro. Até porque eu falo que a traição é do outro. Outra coisa que nós temos na nossa sociedade é que o traído é visto de maneira pejorativa. Eu sempre falo isso. Se eu fui traída, eu sou vista como a corna. E aí eu me sinto suja andando na sociedade, como se eu fosse o problema. Então, olha só, tem a pessoa que traiu e tem a pessoa que foi traída. A pessoa que foi traída, ela tem um nome pejorativo. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Então, o que a gente precisa entender? Eu que traio, a pessoa que traiu é responsável pela traição, não é o outro. Se eu estou insatisfeita, eu vou lutar para trazer essa satisfação. E por mais que não... Por exemplo, eu quero uma coisa do meu marido, reivindico dele, uma coisa que é importante para mim, ele não faz, isso justifica eu ir lá e trair? Não. Ou eu negocio na minha relação, ou eu saio da relação, mas não é justificável uma traição. Gente, me dá um chazinho aí. Olha, esse negócio que você está falando de ser pejorativo é a mesma coisa da mulher que é abusada. E é responsabilizada por isso, né? Olha. Mas também a roupa que ela tava, né? É isso aí. Olha. Opa, obrigada. Então, há uma inversão de valores. A pessoa que faz o errado é a outra que é a culpada. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Tem como a gente melhorar as nossas relações? Tem, né? E eu costumo ensinar para as pessoas, se você foi traída, não entenda como seu. Eu falo que a primeira coisa que a pessoa que trai faz é trair a si mesma. Porque se ela está numa relação, se ela quer aquela pessoa, se ela está naquela família e ela escolhe trair, ela está traindo a sua própria escolha de estar em relação. Então, a primeira pessoa que ela prejudica é ela mesma. Né? E mesmo porque, eu já falei aqui várias vezes, o casamento tem que ser um projeto. E a pessoa ela tem que entender que é o marido, a mulher e o casamento. Então, são 3. Perfeito. Não é? Então, é um investimento e ele tem que ser todos os dias. Se você deixa uma plantinha que ela precisa de água todos os dias, ela morre. Exatamente. As relações são construídas. A gente escolhe se manter numa relação. Então, a gente precisa se dedicar. Do mesmo jeito que a gente dedica a nossa saúde, que a gente dedica a nossa profissão, dedicar aos filhos, a gente tem que se dedicar à relação. E isso é importante. Agora, é interessante que eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram, falando que eu vinha para cá, e pedi para as pessoas me mandarem perguntas. E aí uma pessoa falou o seguinte, o comentário dela sobre a infidelidade era: será que não é só porque nós temos uma grande oferta, mas as pessoas estão com dificuldade de entrar em contato com os próprios sentimentos, se não há uma questão emocional da pessoa que não se prende a um relacionamento ou que trai. E realmente as pessoas precisam se conhecer mais emocionalmente, precisam ter mais saúde emocional, precisam se valorizar mais. Uma pessoa que se valoriza, uma pessoa que tem a saúde emocional em dia, dificilmente ela vai fazer isso, né? Realmente é isso mesmo. Para os casais que desejam reconstruir a confiança após uma traição, quais são os passos mais importantes? Eita, coisa difícil! Excelente pergunta.
Também me perguntam muito isso, é possível a pessoa perdoar uma traição? Claro que é possível. A gente precisa aprender a perdoar os erros das pessoas. As pessoas erram, né? E como que a gente reconstrói isso? Primeiro, aquela pessoa que foi traída, ela precisa entender que se ela escolhe permanecer na relação, é uma escolha dela. Não é porque ela está permanecendo na relação que ela vai passar uma vida inteira jogando na cara daquela pessoa que ela foi traída. Ah, mas você também fez isso. Tem que encerrar o assunto, tem que conversar, falar, negociar, esgotar o assunto e tentar virar essa página. A pessoa que traiu, ela precisa realmente fazer uma escolha de restauração daquele casamento, se empenhar, porque ela tem uma espécie de dívida com a pessoa, porque você fez um compromisso com aquela pessoa. Se você trai ela, você está desfazendo aquele compromisso. Então, você tem que tentar reverter aquilo, realmente se desculpar, realmente tentar fazer a mudança. E se for uma coisa estrutural, porque às vezes isso vai passando de pai para filho, de pai para filho, pai para filho, precisa fazer uma terapia, precisa ver o que está acontecendo aí nesse sistema familiar que faz com que essas coisas se repetem, né? Doutora, eu conheci um caso, eu achei isso muito estranho, mas vou relatar aqui para você. É uma mulher muito bonita, tudo nela é bonito. E além de ser muito bonita, trabalha muito bem, cuida bem da família, dos filhos e tudo mais. E esse marido se sentiu assim, parece que se sentiu inferior e começou a fazer uma traição virtual. Não chegou perto de nenhuma pessoa, mas começou a se exibir porque ele falou assim, mas eu também sou bonito. Tipo isso. E essa mulher não perdoa esse marido de jeito nenhum, porque eu falei assim, mas não houve uma traição física, mas por que ele tem necessidade de se expor assim? Por que essa pessoa tem essa... É bom que você, contando a história, a gente já vê nessa questão se eu não me valorizo, se eu me sinto inferior ao meu parceiro, eu vou buscar reequilibrar isso. E ele realmente foi buscar fortalecer a sua autoestima na conquista, né? Tá. Então, ele realmente foi tentar equiparar ela. Ele vê ela como muito e ele como pouco, e ele foi em busca dessa reparação. Uma reparação, uma pseudo-reparação, porque isso não alimenta. A pessoa conquista ali e não vai ser essa situação que vai fazê-lo se sentir à altura da esposa, né? Então, realmente, ele precisaria trabalhar essa questão da autoestima. Isso acontece muito. E o interessante é que ela não se acha tanto assim, não. Ela é bem humilde. Ela não vê isso. Ela é tão dedicada à família, tão dedicada ao trabalho, que ela não vê essas coisas. Tanto não vê que ela se viu nessa situação, né? Uma questão de, nossa, me empenho tanto aqui e recebo isso, né? Por isso que é a dificuldade dela de perdoar. E outro ponto, assim, difícil é que a pessoa fica pensando assim, se eu perdoar, será que não vai acontecer de novo? O que acontece? Nós aprendemos, que é um equívoco muito grande, que eu gosto de ressaltar ele, eu acho que já falei aqui com você sobre ele, que é essa questão da gente mudar as pessoas. Como a gente aprendeu que a gente muda as pessoas, então as mulheres aprenderam que mudam as pessoas, que mudam os maridos. Muda nada. Muda nada. Aí o que acontece? Ela pensa que o comportamento dela é que vai fazer ele mudar ou não. Então se eu perdoo, ele vai repetir. Se eu não perdoo, ele não vai... Não é assim. O ato de você perdoar não incentiva que a pessoa faça. E se incentivar é um equívoco, porque eu já vi casos acontecerem de que a pessoa perdoou, a pessoa restaurou o seu casamento, viu o que estava precisando melhorar, refizeram a questão, e eu tenho certeza que essa mulher não vai perdoar novamente. Então, se aquele homem acreditar, não, fui perdoado uma vez, então posso fazer novamente e vai fazer, ele vai dar com os burros na água, porque ela realmente está toda fortalecida e está sabendo que não é isso que ela quer para ela. Ai, me desculpe eu falar, mas é uma burrice. Se trair de novo. Pois é, exatamente, é uma burrice. E eu falo, gente, quando eu vejo uma coisa dessa acontecer, eu penso, nossa, que pena que a pessoa não entendeu. Não entendeu e não se compreende, não investe naquilo que é bom. Porque aquela pessoa ali, ela está realmente plantando algo contra si mesma. E a pessoa que trai e que finaliza um relacionamento pela sua traição é uma pessoa que dificilmente vai se recuperar da separação.
Porque uma coisa é a gente se separar sabendo que a gente fez tudo para aquela relação dar certo. A outra coisa é você saber, eu fui responsável por não conseguir levar o meu relacionamento adiante, a minha família adiante. As pessoas não se perdoam. E tem pessoas que passam anos ou eternamente até morrer infeliz. E talvez nem consiga ter outro relacionamento. Muitas vezes não consegue, algumas vezes consegue, mas de maneira muito mais superficial. Com aquela culpa, e aí segue em frente, mas não é plenamente feliz. Então, terapia. Terapia, gente. Vamos fazer terapia. Porque é a única coisa, porque eu já vi também homens que traíram e que estão sozinhos. E tem uma culpa tão grande. Falou, olha, eu queria muito restaurar meu casamento, mas eu não fui um cara legal. Reconhece que não foi um cara legal. E teve um outro relacionamento, acabou o casamento e hoje está sozinho. E Cleide, sabe o que eu acho importante falar? É o seguinte, nós vivemos numa sociedade que os amigos incentivam. Eu vou falar tanto dos amigos quanto das amigas. As pessoas estão, no momento, achando que é isso, que a liberdade está em ficar com várias pessoas. Não, nada a ver. Nada. Então, muito cuidado com a pessoa que aconselha outra, ou que acoberta, ou que auxilia alguém a trair. Você está prejudicando uma família inteira, né? Se há filhos, então, muito cuidado, né? Porque aí umas pessoas querem levar as outras ali, querem ir, incentivar. Né? Não incentive, né? Porque já é tão difícil. E não se coloque vulnerável aos amigos, né? A gente tem que ter essa questão. Qual é a minha escolha? E sempre sabendo, a traição é uma escolha. Não tem uma força em mim que me move para trair. É uma escolha e eu preciso estar pronta para lidar com as consequências daquela escolha. E o que a gente vê pessoas divorciadas, separadas, sozinhas, em boteco aí, tomando cerveja quente. Pois é. Uma coisa triste. Cerveja quente ainda. E ouvindo, assim, essas músicas mais baixo astral, né? E as consequências, né? Quando tem filhos, as consequências para os filhos. Nossa! Né? Consequências da separação, eu falo que a separação de um casal em si não é grave para os filhos, depende das circunstâncias. Agora, é claro que se uma pessoa trai, se aquilo que rompeu aquela família, se a pessoa se sente culpada, aquilo vai ter repercussão com certeza nos filhos, com certeza. Bom, a gente focou aqui a nossa conversa muito do lado masculino, mas também a mulher. Quando essa mulher é a infiel, o trabalho é mais difícil ou é a mesma coisa? O trabalho no sentido de psicologia. Eu falo que as mulheres elas são mais abertas a buscarem terapia de qualquer forma, porque já está estabelecido que a gente pode buscar ajuda. Os homens não têm que dar conta das coisas sozinhos. Então as mulheres elas estão dispostas a isso. Eu acho que o que faz hoje as mulheres traírem mais é um ponto de que essa questão dessa liberdade, dessa autonomia, de que eu posso tudo, esse empoderamento que levou a pensar que pode essas aventuras e que realmente tem que tomar cuidado com isso, porque da mesma maneira gera frustração. Eu particularmente não gosto dessa palavra empoderamento. Eu acho ela uma moda, né? Eu acho ela perigosa. É perigosa mesmo, eu concordo com você. E aí a mulher que trai e que se não está convicta das escolhas dela, ela vai ter muito mais consequências do que o homem, como a gente falou. Ela pode perder a relação. Se mantiver na relação, a tendência de que o homem a subjugue é grande, porque ela traiu, porque ela é uma infiel, né? Não vou falar o que fala-se, né? Mas, além de tudo, a questão social, a questão de como é visto. Então, é muito grave mesmo. Mas as mulheres estão mais abertas a buscar ajuda. Hoje, os homens estão mais. Atualmente, eu tenho mais pacientes homens do que em toda a minha carreira aí de 25 anos como profissional. Mas ainda é muito menos do que as mulheres. Então, é possível se desenvolver, entender o que aconteceu e superar aquilo. Que ótima essa conversa. Obrigada. Sempre bom conversar com você. Eu também adoro. Gente, obrigada, viu? Muito obrigada.